Aí a questão da Lívia aqui, na minha expressão, Lívia, da escassez, é que, de fato, pelo que a gente conhece do Abel aqui, ele mostrou que ele vai muito bem nos momentos em que ele tem pouco. Nas vacas magras. Nas vacas magras, com poucas opções. E aí, também, aí ele fica sem a mochila nas costas. Eu acho que esse é o grande problema do Abel, não saber lidar com essa cobrança. Ele não consegue ser questionado nas coletivas, ele não consegue ser cobrado pela torcida. Peraí, ele veio trabalhar no futebol brasileiro, ele precisa entender que a cobrança é assim aqui. Ou ele se adapta... Então, ele realmente... não é só aqui, né? No mundo do futebol é assim. Ele nunca viveu isso, né? Não ia ter cobrança no PAOK, né? É isso, PAOK tem que chegar a... Exato, e acho que a falta de confiança que o Massini falou dos jogadores principais do Palmeiras, quem está com pouca confiança é ele. Ele está inseguro. É isso, concordo. Ele não consegue, do ano passado para cá, perceber quando um jogador, por exemplo, está passando na frente do outro. É o caso do Alan, moleque. Então volta 10 casas. Toda vez que o Palmeiras esse ano, ou desde o ano passado, deu um sinal, ele voltou 10 casas, não dá para entender. Então, o Felipe Anderson, Veiga. Tal, não sei o que lá. Aí tal. O moleque voltou pro banco. É uma das poucas coisas que estava dando resultado. Né? Então, assim, ele me parece inseguro. E, assim... E é difícil, né? Assim, eu acho natural, mas é difícil o técnico mais bem pago da América do Sul, com o elenco mais caro da América do Sul, estar inseguro. E ele está inseguro. Ele nunca se viu nessa situação. E aí é o que o Massini tem falado. Não é, eu acho muito injusto até ele falar. Eu concordo com ele sobre a observação do Vitor Roque, mas eu acho injusto ele falar sobre qualquer jogador do Palmeiras nesse momento. A bola está com ele. Nenhum treinador tem tanto jogador como ele. Desde a janela do ano passado. É a terceira janela que o Palmeiras faz. Abre os cofres. E eu acho que ele está inseguro até em relação... A gente fica falando do triunvirato, da relação Leila, Anderson e ele. Quem está frágil no momento do triunvirato é ele. A Leila... Despejou grana no elenco. Não, os dois o Anderson contratou. Tudo que você pediu eu dei, o Anderson contratou, agora é com você. Exatamente. É com ele. E assim, essa situação, ela não vai... Mas aí eu vou fazer mais uma pergunta, Arnaldo. Será que realmente é só insegurança ou talvez falte leque para ele? Isso a gente não sabe ainda. Talvez a gente capacidade, descobrir. Isso. Não, de lidar com muito. Sabe Sabe por que o negócio da escassez? Porque, assim, eu acho que, assim... Se você tem várias opções, você não consegue escolher a melhor, sabe? Teve alguns exemplos de técnicos muito vitoriosos no início da carreira, lidavam melhor com a escassez, mas foram aumentando o repertório. O Filipão, no caso. O Filipão é muito parecido com o Abel. O Filipão tinha uma forma de jogar. No Grêmio, trouxe para o Palmeiras... Aos poucos ele foi aumentando o repertório a ponto de chegar na seleção brasileira e colocar 3 jogadores lá e tal. O esquema de jogou, o Brasil jogou pra caramba na Copa 2002 em algum momento. Então é um processo. Antes ele tinha uma forma, qual que era? Cruza a bola pro Jardel, cruza a bola pro Oséia, você lembra? Uhum. Ele pegou a fórmula do Grêmio, trouxe pro Palmeiras. Ele só tinha um jeito de jogar. E era no conflito, na limitação. Era o Filipão no início. Depois o Filipão. Não era o Luxemburgo que tinha 20 anos e tinha um repertório, blá, blá, blá. Cada um tem uma característica. E a gente está aprendendo, está conhecendo o Abel. E ele está incomodado. Porque nessa segunda fase, ele teria que ter acompanhado a evolução maiúscula do elenco do Palmeiras. E ele não acompanhou. E esse dilema ele vai permanecer. E eu acho que assim... O elenco vai continuar sendo bom, caro, com muitas opções, e ele é o técnico. Isso causa um efeito, que é o efeito Lagoa, né? Que eu sempre falo. O Palmeiras comprou um terreno, montou uma lagoa e começou a criar tilápia. No dia seguinte, o Abel vai lá, pesca, sai um bagre. Porque nenhum jogador serve. Nenhum jogador presta. Deixa eu botar então a mensagem aqui do Clinton, que tem a ver com isso, Massa. Clinton Brito, ele diz o seguinte: o Palmeiras do Abel é um cemitério de atacantes. Vitor Roque, John, Merentiel, Borja, Wesley. O que todos esses jogadores têm em comum? Abraço e satisfação. Tem a ver com essa história dos jogadores serem bons, mas acabaram não rendendo. Então, essa é uma comparação... Claro que eram momentos diferentes também, né? Um pouco injusta, porque o Wesley saiu porque ele, o Wesley, quis. Né? Sim. O Borja não foi o Abel que arrebentou com ele. Ele já não estava bem. Certo? Então, ele também fez o Luiz Adriano jogar. O Luiz Adriano foi muito importante. Certo? Não é...
As coisas também não são assim. A galera pega um girino e bota aqui, fala, você viu esse girino? O cara olha e fala, não, isso aqui parece uma lagosta. Não, é um girino. Não dá para ficar, colocar tudo no mesmo balão. O Rony, o entendeu? Veiga, claro, os jogadores estavam lá empoeirados e que ele fez jogar. Então, me parece o que mais, para quem olha e está olhando para o Palmeiras, este é o momento mais delicado, porque em 2021 foi um ano parecido com esse, fechou com uma Libertadores e salvou o ano, lembra? Mas aquele era o momento de um outro Palmeiras, de um Palmeiras mais aproveitando tudo que podia, tudo que tinha, diante de um treinador que sobrava em termos de capacidade, de gestão de elenco, né, de time coletivo, que era uma coisa nova pra gente. Você vê, era quase um time europeu. E de estratégia. Né? Estratégias diferentes para jogos diferentes. Então, assim, o caso mais grave para mim, eu entendo, palmeirense que sou, desde que nasci, e tendo vivido tudo que eu já vivi, eu entendo você ter um jogo ruim e empatar com o Mirassol. Eu entendo isso. Tá de boa, né? E tem uma nova geração que não sabe o que é isso, né? Só viveu em conquista. Porém, para mim, o que mais me chocou nesse período foi aquela escalação contra o Inter Miami. Aquilo para mim foi chocante, porque aquilo é uma aberração de um treinador que está sem confiança. E é claro isso, ele não está conseguindo fazer com que essas tilápias joguem. Então, o torcedor, ele vai para o fora Abel, que ele quer que o Abel vá embora, porque ele percebe que com esses jogadores o time não consegue jogar, responsabiliza o técnico e, na sequência, vem o outro que fala assim, gastou 536 milhões num monte de bagre. Não é. Tem um monte de jogador bom aí, cara. Claro que tem. E que vira jogador comum, certo? Eu já vi isso acontecer milhões de vezes na história do Palmeiras. Mas foi num período de seca, sem título, né? O Palmeiras simplesmente teve Jorginho, Edmar, Mirandinha e Éder, não foi campeão. Perdeu para Inter de Limeira. 2 jogos no Morumbi. 2 jogos em casa, no Morumbi, com 100 e lá vai trolhada de pessoas. Então, era um timaço aquele. Melhor que esse. Melhor que esse. Mas melhor que esse, entendeu? E eu volto a observar essa questão diante de um time que é engessado, que não consegue andar de outra forma. Entendeu?